Eu sou devedor para a terra, a terra me está dever. Constante que era um deserto. A empresa, para poder ter acesso à exploração, teve que partir do zero. Então que não tinham habitações para os operários, que vieram de várias zonas do concelho e talvez do distrito, tiveram que criar um bairro operário para fixar os operários. Não tinham casas para os técnicos, criaram um bairro já com outras características para os quadros técnicos, para os ingleses, para aquela gente. Não tinham eletricidade, criaram uma central térmica de corrente contínua no sentido de ter energia. Não tinham água, criaram as tapadas. Quer dizer, em pouco mais de uma década transformaram aquela zona, transformaram completamente todo o ambiente daquela zona que era um deserto, era a Serra de São Domingos. Eu nasci na Achada do Gão. A política habitacional da empresa, eles tinham preocupação de pôr as pessoas junto dos locais de trabalho. Portanto, eles faziam habitações para terem as pessoas perto dos locais, não é? Nos locais de trabalho. Na mina de São Domingos era onde havia mais, porque havia as oficinas gerais, onde trabalhavam umas centenas largas pessoas e onde havia a exploração, onde estava a exploração mineira, portanto, onde estavam os operários mineiros. Portanto, aí criaram um bairro, aquilo era a mina era praticamente a única entidade empregadora do Concelho de Mércola, não é? Havia praticamente, sei lá, 3 vezes multiplicado 1000 por número de familiares que haviam lá, havia 4 ou 5 mil pessoas que viviam praticamente só da mina, da extração mineira, não é? Depois, com os meus 16 anos, já fui trabalhar. Comecei a trabalhar porque havia uma política que a empresa tinha relacionada, sei lá, eles pagavam mal aos operários, mas se o operário antigo tinha um filho, normalmente procuravam dar trabalho também ao filho para complementar um bocado isso. E então, nas oficinas, os filhos dos operários mais ali iam para as oficinas. O meu pai trabalhava no laboratório, acabei com o laboratório, fiquei ligado à extração de amostras e aquelas questões assim. Estive lá pouco tempo, mas estivesse mais uns meses lá, certeza que vinham as doenças a silicose e aqueles problemas todos que afetavam os mineiros. Quando havia assim dias de nevoeiro, coisa parecida, toda a vegetação ali numa área de 4 ou 5 km era queimada, né? Com chuvas ácidas, né? Portanto, os gases sulfurosos, juntamente com o vapor, com o nevoeiro, fixavam-se nas plantas e queimavam. Portanto, mas era assim uma área de 4 ou 5 km. Por outro lado, quando havia vento, o fumo era arrastado, porque a população estava mesmo junto das fábricas. Quando havia vento, tipo nos chiminés, aquilo era empurrado lá para. Mas se não havia vento, formava-se ali uma nuvem tipo poluição lá nas cidades chinesas. A gente quase era impossível quase de respirar. Uma das coisas que eu me lembro, que é piada, as pessoas lá caiavam as casas com uma coisa que chamavam oca. Oca era uma argila com chumbo, não é? Portanto, chamavam-lhe que apanhavam ali na terra, não é? Fazia aquele barro e depois caiavam as casas. Só que o chumbo, quando apanhava o enxofre, ficava preto. E então, se eu caiava à casa, vinha o nevoeiro e no outro dia acordava tinha a casa toda pintada de preto. A mina encerrou em 62, portanto eu trabalhei ainda lá 9 anos, incluí a tropa, portanto, quando eu saí de lá, passado pouco tempo, aquilo abriu falência e encerrou. Portanto, só quando a mina abriu falência é que os velhos ficaram lá, que já não tinham como se ir. E os mais novos espalharam-se por todo, nomeadamente
foram muitos para as bacias olheiras da Bélgica, foram outros para as minas de Salgema no Algarve, em Olé, foram outros para as minas da Panasqueira e vieram muitos aqui para a zona da Grande Lisboa, entre estes locais aqui, Sacavém, que tinha também aqui uma empresa mineira, uma empresa inglesa, centenária, pagar mal e a criar muitas doenças, não é? que era a fábrica da louça de Sacavém. Portanto, assim fixaram-se aqui. Foi assim que se fixou uma boa parte das pessoas que vieram de lá. E pronto, claro. Os alentejanos, onde quer que chegam, trazem sempre alguma coisa, não é? E se alguma coisa é aquilo que melhor os identifica e que é realmente a sua cultura, os seus hábitos, e nos seus hábitos, na sua cultura, está um canto alentejano. Eu já fui da última geração a sair de lá. Portanto, já vim de lá com 14 anos. Mas não deixei de sentir as dificuldades, portanto, do povo, portanto, daquela gente que trabalhava nas minas. O caso principalmente na minha casa pessoal. O meu pai trabalhou perto de 40 anos nas minas de Santos e lembro-me muito bem, portanto, as dificuldades que existíamos porque éramos 6 irmãos. A moradia, como o Batista penso que já aqui referiu, era 16 metros quadrados e ali servia de tudo, ali servia para dormir, para comer. Era sala de banho, era casa de banho, era sala de banho, era 16 metros quadrados, era cozinha, era tudo. Era tudo. Depois, mais tarde, é que se fizeram uns anexozinhos à frente da casa, que aí já servia então para cozinhar e para comer. Portanto, aquilo que eu me lembro, a imagem que ainda hoje tenho, era manhã eram sopas de café com pão, daquele café de chocolateira, como a gente lá dizia, feita, portanto, ao lume. Às vezes foram várias vezes. Ou as outras refeições eram sopas, aquelas sopas alentejanas que se fazia, as sordas, migas, um feijão. Tudo à base de pão, praticamente. Portanto, eu uma vez, a minha mãe, era hábito nós, os filhos, levarem o cesto do comer à boca da contramina para depois iam nos vagões, neste caso para os nossos pais, comerem lá embaixo. Desculpa, contramina, lá designava-se por contramina o buraco, o lago onde era extraído o minério, porque a mina é a povoação. Portanto, tantos anos ainda me estou a comover com isto. E então o que é que havia? Era uma marmita, lembro-me que era uma marmita, era um ovo escalfado e era pão lá dentro. E lembro-me de um bocadinho de chouriço muito pequenino, um bocadinho de uma rodela, 2 rodelas de chouriço. E cheguei lá, levei, entreguei o cesto. E depois o meu pai, à tarde, quando voltou, trazia o chouriço. Trazia um pedacinho de chouriço. Que bom comer. Trazia a rodela de chouriço para me dar a mim. Ora, aquilo era para as 8 horas de trabalho. Aquilo era para as 8 horas de trabalho. Meu pai pegava, parece que era às 6 da manhã e saía às 4. Aquilo era por tudo. Saía às 4. Uma das coisas que se vendia lá muito era sardinhas de uns homenzinhos que vinham do Algarve, no barco até o Pomarão, e depois levavam uma canastrinha de sardinhas e iam vendendo ali pequenos montes. E até chegarem cá a mina. E então, normalmente as pessoas compravam aí 4 ou 5 sardinhas, punham-lhe, assavam aquilo, punham-lhe uns bocadinhos de coentro e uns alhinhos, metiam aquilo numa pinguinha de azeite e levavam aquilo lá para baixo. Então o gajo perguntava: tu o que é que fazias? O que é que traz para o almoço? Olha, os anjinhos. Não é? Não levavam para comer lá embaixo. A miséria era tanta que eles não tinham, mas levavam o cesto a fingir que levavam a comer. E
então, o que é que eles faziam? Os companheiros estavam ali todos a comer ali em conjunto e ele, como não levava nada, ia lá para um cantinho a fingir que estava a comer. E assim passavam os dias. Bom, apanharam as batatas, que a senhora batata, apanharam as batatas, né? E ele todos os dias levava batata cozida sem nada. Batata cozida, o vinagre era aquilo que era, e o azeite era o que era, uma tampa de azeite, tinha que dar quase por uma semana. E então, ele, então o que é que traz hoje para comer? Ah, batata cozida. No outro dia, perguntava, então hoje é a batata cozida. No outro dia chego lá e ele, hoje trago batatas com batatinhas. Que era batatas grandes com batatas pequeninas. E era a história deles, era assim. Batatas com batatinhas, não tinha mais nada. A água ácida que caía do teto e ia cozinhando, queimava-lhe a roupa. E então as mulheres, sei lá, caía aqui um bocado de água, aquilo fazia-lhe um buraco nas calças. A mulher lá do Mineiras tinha um bocado de pano, fosse de cor fosse, ou que fosse, depois agarrava naquele bocado de pano, punha-lo lá e tapava o buraco. Mas depois, se houvesse mais água que queimasse o remédio, também levava outro remédio acima. O carbureto, e este é o depósito onde se põe a água. Nas minas de São Domingos usava-se isso. O carbureto era fornecido pela própria empresa, os operários de maneira geral compravam ou faziam um gasómetro, não é? E antes de ir lá para baixo, aquilo normalmente durava 8 horas, que era o tempo que eles, então 9 horas, que era o tempo que eles iam lá, estavam lá e desciam e vinham lá. Cada vez que a luz ia vagando, abria um bocado mais a água e libertava-se mais acetileno, portanto aumentava a luz. Acontecia por vezes, e isso é uma tragédia, não é? Uma tragédia porque o indivíduo se deixava apagar, como era uma luz, facilmente batia com um sítio qualquer, com um petróleo, com a mão, qualquer coisa, e apagava, o vento apagava-se a luz, apagando-se a luz ficava a sair o acetileno, mas já não tinha luz. Nessa altura, normalmente havia sempre um camarada mineiro que corria, que ajudava a pôr a luz. Portanto, mas era, então eles levavam o gasómetro ou penduravam lá numa pedra qualquer, ou normalmente levavam no braço com cestinho. E o meu estágio, após a primária, fui guardar porcos para a Espanha. Vim para cá já no fim da mina, porque a minha geração ali é que já não tinha futuro. Nem havia trabalho na mina, porque a mina encerrou nessa altura, deu uma decadência nos anos 61, e foi precisamente quando eu vim para cá. Vim para aqui, não há dúvida que vinha com um grande sonho. Vim para aqui, foi uma frustração tão grande, mesmo com aquelas dificuldades lá que existiam no Alentejo, todos os dias pensava em fugir por lá. Aqui, e isto porquê? Porque eu, passado algum tempo, vim morar com uma irmã ali para o Campo do Rio, para uma casita que era deste tamanho. Isto é que é 3 metros, isto. Depois fui para um bar de lata. Fui viver para um bar de lata, que é aqui bem perto do freguesia de Camarate, que chamavam-lhe ali, portanto, o Olival da Rata. Cheguei aqui, dá-se o 25 de Abril, revoltado com isto tudo, com o que vinha atrás, com o que trouxe da África para aqui, dá-se o 25 de Abril, é agora, temos uma oportunidade de modificar isto. A própria empresa tinha uma polícia privada, enfim, que vigiava ali todo o espaço, noite e dia. Portanto, além da polícia privada, havia a GNR, havia a Guarda Fiscal, né? E havia, e pronto, e depois também nos
desenvolvimento do fascismo, também criaram lá um grupo não sei como é que chamavam aquilo, de indivíduos de legionários, não é? Tiveram um corpo de legionários da ordem dos. Chegou a ter 80 legionários. Esses 80 legionários, que eram que a gente chamava hoje de legionários, vigiavam ali as portas todas e as pessoas todas daí de noite. Mas por outro lado, também havia um forte sentimento de associativismo. Havia o Clube Republicano de 5 de Outubro, havia o Clube Recreativo União, o Clube Recreativo de São Domingos, não é? Que era São Domingos. Havia o musical, havia o Clube de Futebol São Domingos, havia o Clube de Futebol Guadiana, havia o Clube Operário, depois havia diversas instituições mutualistas, por exemplo, desde a Sociedade de Caixões e do género. Portanto, está a haver um movimento associativo, exatamente, cooperativo de abastecimento da própria empresa. Está a ver o próprio o conjunto do movimento associativo quase que superava até as instituições repressivas. Quase todas as famílias tiveram pessoas presas, porque aquilo, embora fosse criança, embora fosse miúdo, na altura, mas ainda assisti, portanto, a alguns acontecimentos de pessoas serem presas. Na Moitinha, concretamente o meu tio, tinha uns 6 anos, 5, 6 anos, e eu morava, portanto, ali a pouco mais de 1 quilómetro das vilas de Santo Domingos, e que lá carros lá não iam. Ou iam carroças, porque nós fazíamos o caminho ou a pé ou de burro, para fazer, portanto, a vida de ir às compras, ou de carroça ou de burro. E o primeiro carro que eu vi, até foi um carro que era da PIDE, mas claro que nessa altura eu tinha 6 anos, desconhecia, que vi sair, andava lá a brincar com mais uns amigos na altura, e vi sair de lá 3 indivíduos com, sobretudo, comprido, fiquei sempre com esta imagem, ainda hoje a tenho, de óculos escuros, e que pararam ali. 2 deles seguiram para a rua de onde morava um tio, e passado de 1/4 de hora, mais ou menos, a vez vir o meu tio no meio deles os dois, quer dizer, e a minha tia atrás a chorar, com alguns 5 ou 6 filhos. E lembro-me de ouvir este comentário de um dos filhos: a gente leva-o ali, mas já o traz que vem aqui para o Ajuda. Quanto tempo? 6 meses? Esteve aqui 6 meses preso, porque foi estas tais forças repressivas que lá estavam, que a gente chamava os pitos. Acho que eles sabíamos lá, também havia, se havia realmente as forças repressivas, o movimento associativo, também havia forças políticas que lutavam contra essa gente, não é? Nomeadamente o Partido Comunista Português fazia lá a distribuição do Avante, não é? Avante clandestino. E naturalmente havia umas quantas pessoas deste género, e eu lembro do meu cunhado, Dona Cleta, um deles, que distribuíam naquela zona toda o Avante. Pronto, às pessoas conhecidas, ou deixavam qualquer pessoa se apanhar e tal. E portanto, eles sabiam que havia ali pessoas ligadas ao Partido Comunista e coisas do género. Logo, todos quanto eles desconfiavam que eventualmente pudessem pertencer a essa célula do partido, claro, eram logo, tentavam apanhá-los de toda maneira efetiva.